Bom, nós chegamos agora ao momento central do nosso culto, que é a pregação da palavra. E a ministração vai ser do pastor João Geraldo. Lembrando que ele precisa das nossas orações por conta desse problema na garganta, amidalite. Mas que Deus dê graça, que ele ministre a palavra, né, dê tudo certo. Vamos orar por ele. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida do reverendo João Geraldo. Pedimos, Deus, que o Senhor possa usar o reverendo grandemente nessa noite, que a tua palavra possa edificar as nossas vidas, Amém. possa edificar a tua igreja, todos aqueles que estão ouvindo, estão assistindo pelas redes sociais, que a tua palavra possa realmente fazer diferença nos corações. Amém, Deus. Que o Senhor possa falar através da boca do reverendo João Geraldo, Deus. Abençoa a vida dele, abençoa a sua voz, abençoa a sua saúde, para que, a despeito de todas as debilidades, Deus, do seu organismo, que ele venha a ser fortalecido pelo Senhor. Amém. E que a tua palavra venha a ser realmente uma diferença na nossa vida, Pai. Verdade. Muito obrigado por esse momento e é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Muito bem, vamos refletir um pouco mais na palavra de Deus agora em Atos, capítulo 6. Eu disse a vocês que a última reflexão ia pegar esses versículos e tentar dar dois tipos de abordagem a eles. Eu vou relembrar a última abordagem e dar a segunda abordagem que eu gostaria de pensar com vocês, tá bom? Lembrando que eu já havia acertado com o reverendo Rogério, da terceira igreja de Ceilândia, terceira IPB de Ceilândia. No começo do ano, ele é da área de história, para que ele viesse aqui na igreja no mês de julho para dar 3 aulas, pelo menos, sobre diaconia, tá certo? Era um propósito já no começo do ano, para nós já irmos pensando, ajudando a pensar, a repensar todo o nosso coração, não só como conselho, mas agora também como junta diaconal, tá bom? Então, espero que essas reflexões ajudem não só para pensarmos a nossa junta diaconal, mas pensarmos a nossa vida individual como crentes, tá? Assim que eu acertar com ele, deixa a voz voltar direito, né? Eu acerto com ele as datas e eu aviso a vida dos irmãos. Então era já uma programação que eu tinha feito antes da pandemia. Eu espero que dê para continuar, tá certo? Atos capítulo 6, verso 1 em diante, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo ou esquecidas ou negligenciadas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolham dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e eles então elegem Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, ajuda-nos a repensarmos a nossa vida, não só como liderança, nossa vida como crentes,
para que possamos buscar no Senhor todos os recursos disponíveis para que a tua bondade se manifeste a cada dia mais, de maneira abundante, através de nós, na vida de todos nós. Então, nos ilumina nesse momento e nos ajuda nesse processo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu sei que a voz não está lá, essas coisas, mas você guarda um silêncio, aumenta um pouquinho aí, por isso que eu peguei esse microfone, porque o outro não estava saindo direito, tá bom? E aí eu vou tentar falar um pouquinho menos, para pelo menos tentar chegar ao final, tá? De maneira que seja ouvido. Na verdade, há um texto, esse é o meu objetivo. Há um texto de Corinto que ele diz assim: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí existe liberdade. O meu desejo é mostrar que, obviamente, aquilo não era com a intenção de dizer toda a obra do Espírito Santo, mas onde o Espírito Santo está, alguma coisa acontece em volta. Então, o meu objetivo é que, e a minha expectativa, é que a gente repense sobre como nós podemos enxergar o Espírito Santo na nossa liderança, como podemos enxergar a ação do Espírito Santo na nossa vida em particular. Você se lembra que um texto narrativo, para mim, é um dos mais difíceis gêneros literários de serem abordados na palavra de Deus, por uma razão muito simples. Eles têm um corte, é uma narração, não é uma promessa, e eles estão desenhando como cortes de cenas, desenhando um verdadeiro filme. Lucas, Atos eram 2 livros que andavam juntos. Por causa do pergaminho, para ficar mais fácil de ser manuseado, eles foram separados. Mas ambos foram escritos por Lucas, o médico. E Lucas, no caso de Atos, que é uma narrativa, ele está escrevendo isso, a maioria concorda, que muito provavelmente é um novo convertido. É um documento que ele escreveu para um novo convertido, chamado Teófilo. Theos, de Deus, Philos, de amigo, Teófilo, um amigo de Deus, um recém-convertido, uma pessoa que diante, é porque para nós estamos fora, o Novo Testamento não existia, ele está sendo construído. Jesus já morreu, já ressuscitou, e o Novo Testamento, ele foi arrumado, os documentos, por uma ordem lógica, só para a gente poder abordar o texto de Atos de maneira adequada. A ordem é que os evangelhos, teoricamente, em termos de data, eles foram escritos depois, por exemplo, de Tiago, mas eles foram arrumados porque eles escrevem o que acontece um tempo antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Atos, que é a carta que Lucas está escrevendo para este novo convertido, para dizer o que a igreja fez logo depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus. Estava borbulhando, uma efervescência enorme, uma perseguição brutal e visível acontecendo. Teófilo está assustado, e aí Lucas está escrevendo para que ele não se assuste, para que ele entenda e interprete as coisas à sua volta à luz do desenvolvimento e da ação do Espírito Santo de Deus. Alguns até dizem que Atos dos Apóstolos, porque não fala de todos os apóstolos, deveria ser Atos de Paulo e de Pedro, ou no máximo, ou pelo menos Atos do Espírito Santo, porque aqui aparece o Espírito Santo de ponta a ponta agindo na vida da igreja. As cartas, o que a igreja deve fazer enquanto Jesus Cristo não volta, e Apocalipse, a igreja vitoriosa. É essa a sequência. Então, Atos, quando ele escreve, ele demonstra como é que o Espírito de Deus age no meio de um problema na vida da igreja. Ok? E esse problema, embora não seja uma ordem, porque é um texto narrativo, e esse é o ponto, para nós sermos cheios do Espírito Santo assim, mas nós podemos ver por reflexo, quando o Espírito Santo de Deus age em determinado lugar, algumas coisas acontecem. Olha só que interessante. Nós vimos que uma das coisas que acontecem é solução,
onde no verso 1 haviam grupos de discípulos, o grupo das viúvas, o grupo dos apóstolos, da comunidade dos discípulos, e o grupo da igreja junto com os apóstolos. Dentre esses 2, 3 grupos que existem aqui, um problema se estabeleceu, eu não tenho dificuldade nenhuma, problemas acontecerão no desenrolar da vida da igreja, mas para mim o mais importante é a primeira palavra do verso 2, então. Quando o Espírito de Deus está no meio do seu povo, abençoando a vida do seu povo, a despeito de os versos 1 dos Atos, capítulo 6 da nossa vida, da nossa história, serem outros, aqui a negligência ou o esquecimento das viúvas dos helenistas em detrimento das outras. Então, este era o problema. Mas na vida da igreja contemporânea, muitos outros problemas surgem, como nós pudemos ver pela manhã, um pouco sobre o racismo, é uma das dificuldades e que, lamentavelmente, também acontece dentro da igreja. Então, quando essas coisas acontecem, o importante é o verso 2. Quando o Espírito de Deus está, as soluções aparecem. Os detalhes nós vimos isso lá, mas a outra coisa é, não só a solução aparece, mas também, dentro dessa solução, nós vimos as coisas das quais precisamos ter muito cuidado, onde a maneira de Satanás agir. Em Atos capítulo 4, você se lembra que foi através da perseguição, onde Pedro e João são presos. Atos capítulo 5, você se lembra que foi através da corrupção de Ananias e Safira. E Atos capítulo 6, através da distração das viúvas dos helenistas, em contraste com as viúvas dos hebreus. Então, perseguição, corrupção e distração são formas e métodos que Satanás se utiliza para atingir a vida da sua igreja. Atos capítulo 6, notadamente, ele está tentando atingir a vida da igreja através da distração, ok? E a gente tem que ter muito cuidado, porque na nossa vida, nos versículos 1 que aparece na vida da igreja, muitas coisas podem distrair o nosso coração. E a gente, assim como os apóstolos tiveram sabedoria, para focar no objetivo da vida, eu e você também precisamos aprender a termos essa sabedoria de sabermos focar naquilo que é o objetivo de Deus para a vida de cada um de nós. Senão nós nos perderemos em circunstâncias que até poderíamos agir, mas elas servem de verdadeiras distrações para tirar a atenção de cada um de nós do verdadeiro propósito que Deus tem separadamente para a vida do seu povo. A segunda coisa, nós vimos união. Dentre esses grupos, os discípulos, as viúvas e os irmãos. E lá no finalzinho do verso 5, agradou a toda a comunidade. Então nós vimos que é possível ter união em circunstâncias que são verdadeiras centros de tensão que existem no meio da igreja. Quando o Espírito de Deus vai, nós abrimos mão de determinados aspectos na vida para nos unirmos em prol de determinada solução. Então, onde existe o Espírito de Deus, é possível que a união apareça. Eu sempre tenho dito isso, Deus vai satisfazer as necessidades da vida do seu povo, mas nós não temos o direito de exigir de Deus a maneira como estas necessidades serão satisfeitas. Vou repetir. Deus sempre satisfará as necessidades da vida do seu povo, mas eu e você nunca teremos o direito de exigir de Deus a maneira como estas necessidades serão satisfeitas. Há muitas formas, eu dei exemplos disso a última vez, mas é importante então perceber que além de a solução aparecer, quando o Espírito de Deus está, o grupo se une em prol de determinado objetivo comum. Mas a terceira coisa que nós vimos é que não só há solução e união, mas precisa ter plenitude para tudo. Eu vou explorar um pouco mais esse aspecto agora.
plenitude para tudo. É muito importante entender que, a despeito de quaisquer que sejam os papéis na vida da igreja, precisamos do enchimento de Deus para lidar com problemas. Porque senão os problemas só aparecerão outros problemas. É muito interessante que quando nós temos aqui a solução de um problema, logo no verso 8, mesmo um homem cheio do Espírito Santo de Deus, vem um outro problema. O problema da perseguição, o problema da mentira e assim por diante. Então, onde o Espírito de Deus está, não significa que todos os problemas serão planificados, mas estaremos preparados para lidar com quaisquer dos problemas que aparecerem. Então é muito importante a gente entender, e eu fiz questão de enfatizar isso, que a igreja não precisa de muita gente, e Deus espera que o seu povo seja cheio de Deus, porque o que conta não é o número, mas é o estado em que cada um de nós nos encontramos. Eu vou repetir, a igreja precisa de pessoas cheias de Deus. Não é o número que conta, mas o estado em que as pessoas se encontram. Isso é muito importante. Eu dei vários exemplos, eu acho que um bem claro é a vida de Moisés com a vida de Arão. Só pessoa acabou fazendo um monte de bobagem em relação ao povo de Israel, construindo um bezerro de ouro e dizendo: foram esses os deuses que tiraram vocês do Egito. Ele sabia que não. Aí vem Moisés, cheio de Deus, e resolve aquele problema, dizendo: não é nada disso, volta, porque é o Deus verdadeiro e não o bezerro de ouro que tirou vocês do Egito. Então, um só deu um baita de um problema, um outro só deu uma baita de uma solução. E é disso que nós precisamos, de pessoas cheias de Deus. No estado que as pessoas se encontram, isso é muito forte na palavra de Deus. Então, não pense que quaisquer que sejam os problemas, muitas pessoas são necessárias naquele lugar. Pode até ter, eu não tenho problema nenhum com isso. Desde que a gente não elimine a necessidade essencial que existe de todos nós sermos pessoas cheias de Deus. Para aí sim, independentemente de nós, quantos, mas neste estado, nós conseguiremos abençoar quaisquer que sejam os problemas que apareçam na vida da igreja. Ok? Uma outra abordagem, então, não só nós vimos solução, união e plenitude para tudo, mas agora eu vou dar uma outra abordagem explorando o aspecto individual, onde o Espírito de Deus está, existe bom testemunho fora da igreja. Eu chamo isso de testemunho externo. Diz aqui no verso 3, escolham dentre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação. Além de serem homens que as pessoas falam, nem vou explorar esse aspecto, e que ele acaba envolvendo a comunidade, porque os problemas da igreja devem ser resolvidos na igreja. Escolham irmãos dentre vocês. Os problemas da igreja devem ser resolvidos dentro da igreja. Ok? É muito estranho, por exemplo, quando você tem uma judicialização das relações mesmo dentro da igreja. Embora o assunto não seja isso, mas isso é abominável. Isso tem que ser jogado fora, tá bom? Quando existe um problema dentro da igreja, a gente deve achar a solução dentro da igreja. E aí ele diz, homens de boa reputação. A boa reputação é a postura e o impacto que uma pessoa cheia de Deus tem para com pessoas vazias de Deus. É o impacto e a postura que as pessoas cheias de Deus têm na vida ou têm nas pessoas vazias de Deus. As pessoas lá fora. Isso sempre me questionaram. As pessoas sempre têm resistência, embora isso seja absolutamente claro. É tão claro que na primeira carta de Paulo a Timóteo, quando ele vai falar dos presbíteros, ou daquele que almeja ao episcopado, ele fala que o presbítero precisa ter bom testemunho dos de fora. É essa expressão que é usada. Eu não estou inventando. A gente aqui está tentando escolher
quais características devem aparecer ou não. Então, com o medo, e eu concordo com o medo, eu entendo que exista um receio inicial. Como é que as pessoas lá fora vão testemunhar das pessoas da igreja, se em tese as pessoas não convertidas têm raiva de Deus e querem atingir a igreja de Deus de alguma maneira? Então as pessoas dentro da igreja apontam essa dificuldade como sendo uma dificuldade grande o suficiente para ser incompatível a existência desse quesito para pessoas ou grupos que se dizem cheios de Deus, já que as pessoas que estão vazias de Deus vão falar mentiras a respeito delas. Ok. Um bom exemplo está logo aqui, né, na vida de Estevão, onde eles acabaram preparando falsas testemunhas. E isso acabou na morte da vida de Estevão. Tá vendo? Mesmo tendo bom testemunho do de fora, mataram Estevão. Então, é compatível? A respeito do próprio Senhor Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E eles conseguiram, do mesmo jeito que fizeram com Jesus Cristo, dando falso testemunho sobre ele, também fizeram em relação a Estevão, falso testemunho em relação a Estevão e assim por diante. Então, como é que pode ter bom testemunho dos de fora se Jesus e Estevão, cheios do Espírito Santo de Deus, pessoas falaram mal a respeito deles? Bom, em relação ao próprio Jesus Cristo, no próprio Evangelho de Mateus, ele diz assim, porque Pilatos sabia que por inveja o tinham entregado. Pilatos é uma pessoa descrente. Pilatos é uma pessoa distante. Pilatos é alguém que representa um grupo de pessoas que precisa de transformação. E quando Jesus Cristo, as pessoas levantam falso testemunho de Jesus Cristo, o próprio ímpio reconhece a impiedade de obras ímpias contra os pios. Os próprios ímpios reconhecem a impiedade das obras ímpias contra os pios. Então, mesmo que era um falso testemunho, até uma pessoa de fora da igreja, como Pilatos, distante de Deus, podia olhar e reconhecer que aquilo era um falso testemunho. Podia olhar e saber que o que existia no coração deles era inveja. Por que ele reconhecia? Porque eram obras da carne. Ele era mestre, as pessoas são mestres nas obras da carne, abraça. Então, para reconhecer alguém que anda nas obras da carne, outro que anda nas obras da carne também vai reconhecer. Então, não precisa ter essa preocupação, até porque quando pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Então, ter bom testemunho dos de fora, ter boa reputação, não significa agora ter unanimidade, estar vendido à opinião alheia. É como se estivéssemos escravos de pessoas distantes de Deus, suplicando pela sua aprovação. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que quem anda diante de Deus, como diz um camarada na história, era um ateu correndo para ouvir um determinado pregador, e as pessoas sabiam que ele era ateu e perguntaram para ele assim, mas você está indo ouvir o fulano de tal? Eu falei, estou correndo para não me atrasar. Mas você acredita no que ele fala? Ele diz, eu não, mas ele sim. Então, quando existem pessoas cheias de Deus, até os ímpios reconhecem. Existe boa reputação nesse sentido. Me lembro de um centurião, onde apareceram até Jesus Cristo e disse, Senhor, tem um servo dele que está ruim, ajuda porque ele é um homem bom. Até os ímpios reconhecem, irmãos. Então, é impossível nós tirarmos esse aspecto de pessoas que se dizem cheios do Espírito Santo de Deus. Se isso existir, precisa existir o impacto da luz sobre as trevas, do sal sobre o sem sal, daquele que tempera com aquele que é sem gosto, daquele que conserva com aquele que está apodrecendo, daquele que anda na luz com aquele que anda nas trevas. Precisa existir uma boa reputação, precisa existir um impacto sobre a vida dos outros.
É uma boa pergunta. O que as pessoas que querem se dizer cheias de Deus e fazerem parte eventualmente de uma liderança, o que é que as pessoas que andam junto conosco fora da igreja dizem sobre nós? O problema é que se somos cheios de Deus, nós não teremos dificuldade em conversarmos isso com os outros. Porque onde existe o Espírito de Deus, existe testemunho externo. Além disso, onde existe o Espírito de Deus, existe o Espírito de Deus em abundância. Eu chamo isso de testemunho interno. Ele diz: escolham homens de boa reputação, mas cheios do Espírito. Pessoas das quais diz aqui no verso seguinte que eles elegeram então a Estevão como fruto dessa exigência da vida da igreja, um homem cheio de fé e do Espírito. O que é que um homem cheio de fé e do Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus faz? Eu posso olhar para a vida de Estevão, o que é que ele fez, eu posso olhar para a vida de Jesus, o grande exemplo de alguém que estava vazio de tudo, mas cheio do Espírito Santo de Deus. De alguém, como diz, ele mesmo. Onde Paulo testemunha falando que ele não julgou, é um dos textos mais difíceis, mas a melhor interpretação desse texto é a tradução espanhola, Reina Valera, onde diz que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvazia a si mesmo. O que significa isso? Não é que ele deixou de ser Deus, é impossível. Ele apenas deixou de se manifestar como Deus. Ele não aproveitou do direito em que ele estava, porque Deus ama a vida dos seus filhos e ele se entrega para morrer pela vida dos seus filhos, mas a razão do amor de Deus pela vida dos seus filhos está absolutamente escondida porque não foi revelado na palavra. Nenhum de nós sabe porque Deus nos amou, a gente só sabe o que ele fez. Essas razões estão escondidas em Deus, certamente não estão apontadas em nós. O que significa dizer que ele se esvazia não se utilizando do direito de ser Deus, mas sempre sendo Deus. Então faça uma diferença entre ser e manifestar. Então ele está lá, aquieta-te, emudece. E as pessoas perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Porque só Deus pode fazer isso. Pegou? É porque ele é Deus. O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou você está curado? Para que aprenda que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, toma o teu leite e anda, porque os teus pecados estão perdoados. Que blasfêmia! Como é que ele faz isso? Porque só Deus pode fazer isso. Isso, pegou? Ele sempre está a hora se manifestando como Deus para as pessoas perceberem. Mas mesmo sendo Deus, não tendo nada que o obrigasse a sair do seu lugar, nada que coagisse a vida de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que ele veio em obediência ao Pai, mas a minha vida eu dou de maneira voluntária, livre. Eu vim porque o Pai mandou, mas eu vim porque eu quis. E eu posso dar a minha vida e retomar a minha vida, e esse mandato eu recebi de meu Pai. Então, a ideia é que então Paulo faz essa menção de humildade da vida de Jesus Cristo. Para quê? Para que isso se manifeste nas relações. Em vez de nos colocarmos com os nossos direitos, nos colocamos com os nossos deveres. Em vez de nos colocarmos para sermos servidos, nos colocamos para servir. E Jesus Cristo diz: vocês não são maiores do que o Mestre. Se eles me perseguirem a mim, vão perseguir vocês. Se eu sou humilde o suficiente para fazer o que eu estou fazendo, lavando os pés de vocês, vocês devem fazer a mesma coisa. Então, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus são conhecidas não pelas coisas que exigem, mas pelas coisas das quais abrem mão. Pelas coisas não que ganham, mas pelas coisas que perdem. Por quê? Porque nós, humanamente falando, não somos treinados para perder, mas somos treinados para ganhar. Mas Jesus Cristo diz: aquele que perder a sua vida, por minha causa ganha-la. E quem tentar ganhar a própria vida, esse vai perder. Eu e você, se somos cheios do Espírito de Deus, precisamos ser essas pessoas conhecidas como pessoas abnegadas, pessoas humildes, pessoas que sabem abrir mão,
pessoas que sabem servir, pessoas que são cheias de paz, que elas transmitem paz, pessoas nas quais existe, mansidão. O próprio Jesus Cristo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus, por isso ele era manso e humilde de coração. E se existem homens cheios do Espírito, se existem homens cheios do Espírito Santo de Deus, precisam ser homens assim, capazes de dar a própria vida, de se abnegar, de se abster. Por isso Estevão foi capaz de se defender no Sinédrio, mas ainda assim perdeu a própria vida. E as pessoas olhavam ele como o rosto de um anjo. Pessoas que geralmente no trato uns com os outros, nas relações, que é aí que os problemas aparecem, precisam ser essas, cheios do Espírito, onde elas se esvaziam a si mesmas e conseguem andar no meio do povo de Deus, não com o desejo de ordenar e nem com o desejo de serem servidos, mas com um desejo humilde de considerar o outro superior a nós e com o desejo de servir, porque foi para isso que Deus chamou a vida de cada um de nós. Homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, mas também homens cheios de sabedoria e fé. Sabedoria, aqui literalmente, as pessoas se perguntam se são coisas iguais ou diferentes. Eu estou interpretando como se fossem coisas diferentes. Onde alguém cheio de sabedoria é alguém que certamente tem a capacidade e a habilidade da vida prática, a habilidade de resolver problemas, a habilidade de saber lidar com as circunstâncias, a habilidade de ser um pacificador, a habilidade de onde ele vai e há um fogo acontecendo, ele é capaz de apagar. Não porque ele vai ignorar os problemas, mas porque ele tem a habilidade de lidar com eles. E é assim que acontecia, as pessoas iam até Jesus Cristo absolutamente inquietas. Elas iam até Jesus Cristo dizendo: olha, eu estou com o meu filho, o demônio toma conta dele, até levei para os seus apóstolos, eles não conseguiram. Ele diz: geração, até quando vocês vão sofrer? E ele diz: ajuda na minha falta de fé. E as pessoas apresentavam os problemas a Jesus Cristo, e Jesus Cristo apresentava a solução à vida de cada uma delas na vida prática, nas circunstâncias do dia a dia, nos lugares onde as pessoas estavam, nos problemas em que as pessoas viviam. Ele tinha essa habilidade. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus precisam ser pessoas sábias para lidar com circunstâncias difíceis, sábia, como diz a própria palavra, onde ele fez a língua daquele cara ser desimpedida, porque Jesus é mestre em desimpedir ou desembaraçar a nossa vida. Então nós precisamos aprender a pegar e a andar junto com a vida das pessoas, com vidas emboladas, com vidas com dificuldades, com vidas traumatizadas, com problemas encalacrados, e com sabedoria da vida prática, irmos trabalhando na vida dessas pessoas, desembaraçando, desimpedindo, libertando a vida dessas pessoas. Tem coisas que você coloca na mão da vida de determinadas pessoas, dá mais complicação do que solução, dá mais problema do que união, traz mais dificuldade do que facilidade, geram outros problemas e diminuem aqueles anteriores. São pessoas que complicam e não sabem descomplicar. São pessoas que brigam e não sabem apaziguar. São pessoas inquietas e não sabem se aquietar. São pessoas que geram dificuldades em vez de facilidades. Pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria resolvem problemas. Resolvem problemas. Jesus era cheio do Espírito Santo e de sabedoria, quaisquer que sejam os problemas, ele resolvia os problemas. Onde há o Espírito de Deus, vai existir essa solução, porque isso vem dele, é próprio dele, é natural nele. E por isso, pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus precisam ser pessoas cheias de sabedoria, que sabem lidar com as vicissitudes da vida, que não são pessoas engessadas,
que não são pessoas absolutamente endurecidas, não é que são pessoas maleáveis no sentido pós-moderno, mas são pessoas maleáveis no sentido de perceberem as dificuldades onde elas aparecem e não terem medo de agir em meio a essas dificuldades, porque é uma sabedoria que Deus dá. É uma sabedoria que Deus dá. Onde você estiver, não tenha medo. Se o Espírito de Deus está com você, Ele vai dar sabedoria celestial para diante das diversas dificuldades. Ele mesmo falou que colocaria palavras na nossa boca. Ele mesmo falou, não temo que eu vou fazer vocês lembrarem das coisas que eu havia dito. Ele vai estar junto com a vida de cada um de nós, o Espírito de Deus enchendo o coração da vida dos seus filhos, para que essa sabedoria se manifeste na vida da igreja. Lembrando, eu concluo dizendo que são características de pessoas reais para uma igreja real, para circunstâncias reais. São características perceptíveis aos olhos humanos. Anote o que eu vou te dizer. A ação do Espírito Santo de Deus nos seus momentos iniciais, é uma ação imperceptível. A ação do Espírito Santo de Deus, em seus momentos iniciais, são ações imperceptíveis. Mas depois de passados os momentos iniciais, elas são ações absolutamente perceptíveis. Então não adianta vir com a conversa dizendo que isso é subjetivo, que a gente não pode julgar quem é cheio do Espírito Santo. Então como é que eu sei que Estevão era cheio do Espírito Santo? Como é que eu sei que Jesus era cheio do Espírito Santo? Eu não posso julgar quem é cheio de sabedoria. Como é que eu olho para a vida de Salomão, que em determinado momento tinha sabedoria, em determinado momento não tinha? Como é que eu olho para a vida dos apóstolos, que em determinado momento tinha sabedoria, em determinado momento não? Como é que eu olho para a vida de João, que diz que quer queimar a vida dos samaritanos, demonstrando clara falta de sabedoria? E depois nas cartas ele é tão transformado que as pessoas dizem que o João dos evangelhos jamais pode ser o mesmo João das cartas. E de fato não era. Era e não era. Era o mesmo, mas era o mesmo absolutamente transformado, cheio de sabedoria. Onde ele em Apocalipse, é bem interessante, ele tinha os olhos vazados, ele não podia enxergar, abandonado, cego, à beira da morte. E foi lá que diz Apocalipse que João viu, cego, mas João viu. Então, essas coisas são coisas para a gente perceber. Não é para forçar, mas é porque não dá para esconder. Gente que até gente de fora da igreja percebe. Gente que o enchimento de Deus faz sermos pessoas abnegadas. O enchimento de Deus faz sermos pessoas servis, mas servis e práticas. Servis e que sabem chegar nas dificuldades e transformá-las em facilidades. Sabem chegar na escuridão e acender a candeia. Sabem onde existem problemas e apresentarem soluções. São pessoas que não são enroladas. São pessoas de sabedoria prática e que sabem e abençoam a vida dos outros. Então já dá para perceber que uma pessoa cheia de Deus, ela precisa transbordar para além dela mesma. Os outros precisam perceber isso, dentro da igreja e fora da igreja. Que a bondade de Deus tenha misericórdia da vida de cada um de nós e nos faça sermos pessoas assim. Aí a gente vai entender, no verso 7, crescia a palavra de Deus. Além de abandonarmos a distração e focarmos, cada um de nós, nos propósitos que Deus tem escrito para a nossa vida, para não sermos distraídos, precisamos aprender a sermos cheios de Deus assim. Porque onde o Espírito de Deus está, existe estas coisas. Existe um testemunho externo, existe um testemunho interno e também existe uma conversa interna e externa. Que a graça do bom Deus nos ajude a experimentarmos essas coisas na vida de cada um de nós. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela mostra a vida de cada um de nós com simplicidade, como precisamos e carecemos do teu Espírito para que todos os benefícios advindos da tua companhia se façam experimentar por cada um de nós. Ajuda a nossa igreja nisso, ajuda a nossa liderança nisso, ajuda a nossa junta diaconal, mas são ações, ó Deus, que o Senhor também espera de todos os crentes.
que sejam cheios do Senhor, que sejam cheios de sabedoria, que sejam pessoas, ó Pai, que literalmente abençoam de tal forma e trazem impacto de tal forma que até quem não faz parte do teu povo pode perceber que existe alguma coisa diferente. E que o bom perfume de Cristo se faça exalar na vida de toda a nossa igreja. É a nossa oração e nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.